Saúde em Revista. Olá, amigos, é um prazer muito grande estar mais uma vez aqui no Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, abordando temas sobre saúde, trazendo curiosidades, notícias, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E hoje nós vamos abrir o programa com um assunto bastante sério que tem preocupado muito a classe médica e a saúde pública, que é o uso indiscriminado dos soníferos e seus danos à saúde. A vida moderna, a velocidade de que tudo se transforma, a evolução da tecnologia, a preocupação com o trabalho, a preocupação com os estudos, a preocupação com a saúde, com os filhos, com os parentes, com os pais, até com a política do país, tem tirado o sono de muita gente e cada vez mais as pessoas têm tido seus sonos mais conturbados. E o sono é essencial para que o ser humano possa repor as suas energias físicas, restabelecer a integridade aí dos seus órgãos, dos seus tecidos, assim como reequilibrar psicoemocionalmente. Durante o sono é que nós passamos uma régua em tudo. Nós resolvemos os nossos conflitos psicoemocionais, nós repomos as nossas, a tudo aquilo que nós gastamos durante o dia. E aí, dessa forma, claro que uma noite mal dormida traz uma sensação de mal-estar no dia seguinte, cansaço, irritabilidade, deixa as pessoas cada vez mais intolerantes. Você já provavelmente já teve aí uma noite mal dormida e tudo isso aconteceu. Não estou falando nada que seja que você não tenha experimentado uma ou outra vez. Mas isso, uma ou outra vez, não tem problema nenhum, porque no dia seguinte você dorme tranquilo e aí você repõe aí as suas energias, tudo aquilo que você não repôs no dia anterior. Mas isso acontecendo sistematicamente, caracteriza-se a insônia. O ideal é que, se a dificuldade de sono, a dificuldade para dormir está sendo de uma forma constante, você deve procurar uma orientação médica, pois somente ele é capaz de identificar a causa dessa insônia. Se é algo orgânico, por exemplo, se você tem um problema de um distúrbio hormonal, um aumento, por exemplo, de hormônios da tireoide, um hipertireoidismo, você pode ter, então, alteração do sono, não conseguir dormir adequadamente. Se você tem algum outro distúrbio que possa gerar isso organicamente, o médico faz o diagnóstico e o tratamento a partir daí. Ou então, se o distúrbio é de ordem psicoemocional. E aí o tratamento é completamente diferente, né? Então, é sempre importante buscar uma orientação médica para identificar a causa da sua insônia, a causa das suas noites mal dormidas. Agora, na atualidade, é frequente a gente observar as pessoas recorrerem a determinados medicamentos para conseguir dormir, e dentre eles estão os benzodiazepínicos, que são os ansiolíticos que tiram a ansiedade, e os hipnóticos, que são os soníferos propriamente dito, os indutores do sono. Os benzodiazepínicos, esses calmantes, eles acabam tirando a ansiedade, a angústia, e com isso eles fazem com que você relaxe e consiga dormir e tendo um sono mais tranquilo e reparador.
Já os indutores do sono, os hipnóticos, eles praticamente te desligam. Tem uma ação rápida, né, fazendo com que você entre em sono. E normalmente esse efeito desses hipnóticos é efeito fugaz, ou seja, de 4 a 6 horas ele desaparece esse efeito do hipnótico. E eles devem ser utilizados com muito critério. Esses medicamentos, os hipnóticos, se acreditava anteriormente que eles não causavam dependência, não causavam tolerância. Depois, com o passar do tempo, se observou que esses medicamentos são causadores, sim, de dependência, ou seja, o indivíduo que começa com uma determinada dose e consegue um efeito muito bom para, para dormir, ele começa a ter a necessidade de tomar sempre essa medicação, porque senão ele não consegue dormir. Por outro lado, ele começa a ter também a tolerância, ou seja, cada vez mais ele precisa utilizar doses maiores para obter o mesmo resultado. Isso pode ser muito ruim para a saúde, porque pode causar uma série de efeitos colaterais. E eu falo aí de uma medicação que está sendo utilizada atualmente como um indutor do sono, e que o pessoal tem utilizado muito, que é o Zolpidem, né? Existem uma série de outros, mas o Zolpidem é que caiu praticamente aí no agrado da população de modo geral, e as pessoas têm utilizado, inclusive, de uma forma completamente sem nenhum critério, e adquirindo essas medicações também de uma forma, sei lá como, porque, afinal de contas, essa é uma medicação que somente poderia ser adquirida através de receituário médico. E muitas vezes, mesmo sem uma prescrição médica, as pessoas têm utilizado o Zolpidem. E a gente vê que os riscos são muito grandes do uso do Zolpidem. Então, muitas vezes, nós temos aquelas pessoas que têm algumas crises de alucinações pelo Zolpidem, né? Podem começar, de repente, a ter aí visões de coisas que são irreais, pode ter uma coisa chamada automatismo. Muitas vezes a pessoa começa a, mesmo dormindo, ela levanta, começa a fazer as coisas de uma forma aparentemente consciente e tal, mas ela está dormindo. São os automatismos, os sonambulismos, e com isso tem pessoas, inclusive, que saem pelas ruas, vão dirigindo e tal, e estão sob efeito do medicamento, estão dormindo e estão fazendo essas coisas. E muitas vezes, se a pessoa se tem as suas atividades sem estar em plena consciência, vocês imaginem que ela pode ocasionar uma série de consequências negativas para ela e para quem está à volta, podendo inclusive fazer coisas que ela conscientemente ela não gostaria de fazer ou não deveria fazer. E isso pode levá-la a complicações sérias. Por exemplo, ela pode atropelar alguém, ou então ocorrer algum acidente. Nós tivemos casos não muito tardios em que nós tivemos notícias de pessoas que acabaram se suicidando, se jogando aí de prédios em função de estarem sob efeito do Zolpidem. E ainda mais, o uso do Zolpidem com bebida alcoólica ou qualquer outra substância psicoativa é
é uma condição muito ruim e que pode aumentar e mais ainda esses efeitos colaterais. Então, a gente recomenda que evite de usar esses medicamentos sem uma orientação médica adequada. E outra coisa, os hipnóticos foram feitos para se usar apenas por um curto espaço de tempo. Os hipnóticos, para vocês terem uma ideia, se usa no máximo aí por 2, 3 meses, no máximo isso. E aí depois ele deve ser interrompido. E as pessoas que eventualmente estão enfrentando o vício desses hipnóticos, deve sim procurar uma orientação médica. Eu sei que o mais fácil, o mais prático, seria continuar tomando esses remédios, mas a gente sabe que isso vai te trazer consequências muito graves. Então, deve sim procurar uma orientação médica. Muitas vezes existem situações em que a pessoa tem que fazer uma terapia psicológica, no sentido de gradativamente ir desmamando do uso da medicação e se livrando disso. E para tratar da insônia, de modo geral, é sempre procurar uma orientação médica, verificar com o seu médico quais são as causas da sua insônia e tratar sempre de uma forma muito bem criteriosa, jamais utilizando aí medicamentos que você viu pela internet ou então que um amigo usa e aí você pega aí um comprimido do amigo ou de um parente e acaba utilizando, ou mesmo que você tenha utilizado numa época e que foi bom numa época para você com uma prescrição médica e agora você volta a querer utilizar o mesmo medicamento. Lembre-se, apenas e tão somente o seu médico pode te fazer essa orientação direitinha para você se livrar aí dessa dependência que pode ocorrer com esse tipo de medicamento. Se você é usuário crônico desses medicamentos, converse com o seu médico. Bem, toda semana vamos conversar sobre sua saúde. Então, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo. E se você deseja que seja abordado um assunto do seu interesse, escreva dando a sua sugestão. Obrigado por sua audiência. Saúde em Revista é um programa feito para você.